O programa Em Alta está de volta e a partir de agora você tem Alex Ruivo Entrevista. E o meu entrevistado de hoje é... Meu nome é Walter Visione, tenho 71 anos, signo Capricórnio, ascendente em Peixes. Olha, ser diretor do Senai no estado de São Paulo, esse foi um sonho muito desejado ao longo de 38 anos, foi um desejo muito grande. Ser eleito deputado estadual por São Paulo. Família é a unidade que mantém uma nação, um país, é muito importante essa unidade enquanto agregação de pessoas, né? Família para mim é isso, é a união. Educação é transformação, é caminhar com autonomia pelos caminhos da vida. Hoje nós perdemos uma grande colega, Maria Inês Pineda, diretora de escola, uma pessoa extremamente eficiente, dedicada ao trabalho, e isso me chocou muito, porque foi uma morte inesperada. Olha, eu gosto muito de Fernando Pessoa, quando ele diz um verso em que diz: senta-te ao sol, abdique e seja rei de si mesmo. Ele é um especialista em educação. Que prazer receber o professor Walter Visione. Ele que é um homem muito respeitado nesse meio, diretor licenciado do Regional Senai, e também da Superintendência do SESI do Estado de São Paulo, além de ser diretor da Faculdade SESI. Membro da Academia da Educação do Estado de São Paulo, eu converso com ele, que é candidato a deputado estadual, que vem com uma proposta de trazer uma melhora, principalmente na educação. Prazer recebê-lo, professor Walter. Muito obrigado pela oportunidade, Alex Ruivo. É um prazer estar aqui falando com seus telespectadores, que eu queria desejar que seja um dia abençoado e maravilhoso para todos eles. Eu fico imaginando o senhor ao longo dos 48 anos de Senai, quantas pessoas, quantas famílias se formaram, conseguiram seus empregos, realizaram os seus sonhos através desses cursos técnicos tão eficientes que nós temos no estado de São Paulo. Como é que foi essa experiência? Aliás, está sendo essa experiência, agora licenciado, né, desse instituto tão importante no nosso estado? Uma experiência maravilhosa, porque se trata de dar às pessoas que passaram pelo Senai uma identidade profissional, né? E essa identidade é muito valorizada pelo brasileiro, né? Ela inclusive é captada por artistas, né? No filme Central do Brasil, não sei se se lembra, né? O Josué, na busca incessante pelo pai, fala com muito orgulho: meu pai sabe fazer móveis, meu pai sabe fazer cadeira, meu pai sabe fazer telhado, meu pai é carpinteiro, né? Então essa identidade profissional, ela é uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso e tem sido o papel do Senai ao longo de mais de 70 anos de existência, né? Eu me lembro os meus 48 anos, eu vivi isso, né? Dando essa identidade, sentindo as pessoas construírem os seus caminhos, a sua vida, a sua profissão. Isso tem sido maravilhoso. E olha, eu posso falar por mim mesmo, que me recordo ainda quando menino, minha mãe falava: tem que fazer Senai. Se não fizer Senai, não vai para frente, né? Era uma coisa meio que estava enraizada na nossa cultura. Aliás, continua enraizada na nossa cultura. Faz parte da cultura brasileira, né? Diferentemente, por exemplo, do Japão. Lá o pessoal diz: eu sou Mitsubishi, eu sou Honda. Né? Aqui o pessoal diz: eu sou Senai, sou ferramenteiro, sou torneiro, sou técnico em eletricidade. Então a identidade profissional, de fato, marca bem essa personalidade do brasileiro, né? E dá orgulho, né? As famílias têm orgulho, né? Professor, da onde surgiu essa paixão toda pela educação, todo esse tempo dedicado a esse setor? Aliás, são 4 pilares no Brasil problemáticos. A questão política, mais do que financeira, nós sabemos disso, né? A outra é a saúde, que nós temos um problema sério. A outra, a segurança e, infelizmente no nosso país, e não é diferente no nosso estado, a educação. Da onde surgiu essa paixão tanta pela educação e essa causa que o senhor quer continuar trabalhando, mesmo com 71 anos? Aliás, parece um jovem de 50 ainda, hein? Está bem conservado. Que bom que seja bem conservado.
A paixão ela começou desde cedo na escola pela dedicação dos professores, né? Eu nasci numa cidade, Casa Branca, onde tinha um instituto, Instituto de Educação Dr. Francisco Tomás de Carvalho. Arquitetonicamente ele é igual o Caetano de Campos em São Paulo, igual o Carlos Gomes em Campinas. Parece que 7 escolas que têm a mesma arquitetura no estado de São Paulo e eram institutos para a formação de professores primários. Meu pai era ferroviário e todo pai queria que o filho tenha uma profissão. E lá a cidade oferecia essa oportunidade de ser professor primário, né? O que corresponde hoje ao primeiro ciclo do ensino fundamental, né? Os primeiros 5 anos do ensino fundamental. Então eu fiz o normal e terminei em 65 e precisava trabalhar. Fui trabalhar nas chamadas escolas de emergência, que são escolas que nasciam não nasciam, elas nas periferias de grande cidade, onde você tinha um núcleo populacional que estava se formando desorganizadamente, tipo favela, essas comunidades muito simples. O Estado, naquela época, pela lei das chamadas escolas isoladas, podia alugar uma sala e colocar um professor regente lá. Eu fui esse professor regente por 4 anos, né? E enquanto eu fazia minha faculdade e tal, pude trabalhar. E gostei disso. Eu me apaixonei por isso. Na verdade, tive uma história assim, muito interessante com um aluno que tinha um berne. Eu tinha desistido desse aluno porque ele não estava acompanhando, tal. Eu falei, eu não posso perder tempo com ele e vou trabalhar os outros alunos. E aí um dia eu percebi que ele estava com moscas sobrevoando a cabeça dele, me aproximei, percebi que era um berne que estava lá. Muito comum antigamente isso. No interior principalmente, nesses lugares periféricos de grande cidade. Essa periferia era de Campinas, Jardim das Oliveiras, hoje é um bairro mais organizado. E aí eu tratei do menino com toicinho, aquelas coisas todas. E fui surpreendido, tempos depois, pelo resultado. O menino estava escrevendo, lendo e fazendo conta. E aí eu tive assim uma lição. Descobriu a missão do senhor ali. E uma lição, nunca desistir das pessoas. E a educação, porque eu tinha desistido dele. Havia um sistema de avaliação, quem aplicava a prova para as crianças era o Estado, a partir de um supervisor de ensino, que na época chamava inspetor de ensino. E isso me chocou muito, o fato de eu ter abandonado uma criança, aí desisti, nunca mais vou abandonar ninguém. Esse sonho que o senhor realizou do Senai, né? Hoje 48 anos de Senai, o senhor é o diretor regional do Senai, agora licenciado. Para o senhor foi uma grande satisfação então em tudo isso? Foi. Então foi levando o relatório dessa escola de emergência do Jardim das Oliveiras lá numa diretoria de ensino, na época era delegacia, eu passava de frente a uma escola do Senai. E um dia tinha um cartaz. Essa escola era totalmente aberta, era uma filosofia do Senai para que as pessoas que passassem na rua vissem os alunos em situação de trabalho. Isso era uma linha filosófica do Senai. É ainda, né? E eu passei por lá, sempre passava, uma vez por mês, e naquele dia tinha uma placa, precisa-se de professores de aulas gerais. Eu acabei Foi ali então o começo. Foi ali o começo. Comecei em Campinas e está até hoje. Passei por todos os cargos do Senai, de professor de aulas gerais, supervisor, diretor de escola, chefe de divisão, diretor de área, né? E finalmente, com o presidente Paulo Scaff, eu assumi a direção regional do Senai. É direção regional porque o Senai lá em 42 dividiu o Brasil em regiões, certo. Porque você não tinha federação de indústria em todos os estados. Certo. Então São Paulo cuidava do Mato Grosso, cuidava do Acre, e aí mudou tudo isso, porque hoje você é o diretor do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo, né? Perfeito. E no SESI superintendente. Pois é isso que eu queria entrar nesse assunto do SESI. Eu tenho acompanhado, inclusive, relatos de pais tal, que tem alunos no SESI. Nesses últimos 10 anos, sobre a gestão do SCAF e com a sua superintendência, houve uma mudança radical, né? Na forma que vocês estão conduzindo a metodologia, a forma de ensinar, de educar dos alunos que fazem parte tanto da escola, né, até chamado na nossa época o 3º ano, como da faculdade.
Antigamente o Senai, o SESI, perdão, ela tinha locação de prédios, colocava. Hoje são 100 escolas que vocês repaginaram nesses últimos 10 anos. Como é que conseguiram ter a capacidade dessa transformação maravilhosa, inclusive, que o SESI representa hoje para o nosso estado? Então, não foi uma repaginação, foi construção nova, porque a gente estava em prédio, de fato, ou cedido pelo município, ou alugado. O SESI alugou essas escolas, tal. Mas com a mudança da metodologia, da forma de encarar a educação, foi uma mudança muito forte, né? Na estrutura e no funcionamento, focada. A gente tirou o foco, esse foco dispersivo do professor ser um simples transmissor, para colocar o aluno como protagonista da ação educacional e como... Então a gente voltou a botar a escola de cabeça para cima, porque o foco geralmente não era muito o aluno, né? Era um foco mais do ensino padronizado, quando o nosso queríamos um ensino personalizado. O foco era a gente aproveitar todos os ambientes como ambientes de ensino. Então a arquitetura da escola para nós era uma grande oportunidade de você discutir formas, conceitos abstratos como o belo, o conjunto, né? Essas formas geométricas, ajudar a calcular a área e mudar para uma filosofia de ensino em que o aluno aprende fazendo. Né? Desculpa até cortar o senhor, professor, mas é gritante a diferença. Como que vocês vão conseguir, o SCAF fala muito disso inclusive, e vou ter duas perguntas para o senhor, uma delas inclusive da Secretaria de Educação. Como é que os senhores vão conseguir colocar essa metodologia por exemplo, das escolas do SESI dentro do estado de São Paulo, que nós estamos falando de uma amplitude gigantesca, não estamos falando de 100 escolas, estamos falando de 5 mil escolas. 5 mil escolas. Qual que será o segredo do negócio? A ideia, não dá para fazer isso, na minha maneira de entender, em 4 anos de governo. Então, mas a ideia é começar. Tem que começar. Tem que começar, e começar não como um programa de governo. A gente quer começar isso como um programa de Estado, da sociedade, para ter continuidade, para não ter descontinuidade. Então, a gente pode demorar, mas se a gente começar, e se começar agora, imagine que a gente precisa de 20 anos para fazer isso. Tem que começar, as coisas têm que ter início. E se a gente começar daqui 4, são mais 4 anos. Verdade. Então temos que começar agora a criar os conceitos, criar o princípio. E os conceitos são muito simples, a gente está trocando o foco. Não é nas matérias. As escolas hoje têm o foco nas matérias. O nosso foco é no aluno. É ele que é objeto da ação educativa, é o aluno. Não é o português, não é a matemática, não é o conteúdo, é o aluno. E é sobre ele que nós queremos trabalhar. E nele o ensino não padronizado, o ensino personalizado. Porque o aluno, antes de tudo, é um indivíduo, ele tem seus ritmos próprios. Então, o SESI, a gente fez uma mudança conceitual enorme. É mais do que aqueles prédios que nós construímos. Perfeito. Né? É o que está acontecendo dentro da sala de aula. Muito né? bacana. Porque o aluno está na sala de aula. Ele não Como é que o senhor enxerga a questão partidária nas escolas? Nós estamos tendo problemas seríssimos no Brasil. Viemos aí de uma esquerda que impregnou muitas universidades, inclusive federal, né, as próprias escolas estaduais, espalhadas por todo o Brasil, municipais. Como é que o senhor enxerga essa questão do partidarismo, quando o professor toma um lado para fazer uma defesa ou para doutrinar o aluno dentro da sala de aula? Olha, eu acho que na escola não deve ter proselitismo político, e nem religioso, eu sou dessa opinião e tal. Agora, a gente não pode negar conhecimento ao aluno, então eu acho que não pode ser doutrinação. Agora, discutir o que são partidos políticos, qual o papel do partido político, as ideologias que estão em casa, eu acho que sem puxar para cá ou puxar para aquele lado, sem puxar para a direita ou puxar para a esquerda, sem essa missão de doutrinar, mas deixar o aluno por conta própria e fazendo seus conceitos e chegar à sua própria conclusão, o aluno ter essa autonomia para aprender a discernir, saber agir, reagir, enfim, conhecer as coisas, isso eu acho perfeitamente normal. Não pode doutrinar, isso eu sou totalmente contrário. O senhor veio... Que aí vira proselitismo político. Né? O senhor vem de uma federação, de uma estrutura gigantesca, maravilhosa, invejada em todo o Brasil, inclusive pela estrutura. Me diga uma coisa, o senhor tem uma proposta de ser uma pessoa nova dentro da Assembleia.
Por ser uma proposta de ser nova, tanto o senhor, até o próprio SCAF, por que o MDB e não um outro partido para poder trabalhar a campanha? Olha, se Já que a gente fala de tanta gente ruim que está envolvida no meio do partido, né? Isso me faz lembrar essa pergunta do meu pai, porque meu pai lá atrás, quando era Arena e MDB, ele dizia para mim que tinha dois partidos, o do Sim, que era o MDB, e o do Sim Senhor, que era a Arena, né? Ele contava isso. Não, foi o acaso, porque lamentavelmente no Brasil, para ser candidato, você tem que estar afiliado a um partido, né? É uma regra que tem aí, né? Realmente o PMDB, quando a gente pensa do Rio para cima, é complicado. É complicado. Né? Em São Paulo ainda até vai um pouco, mas você fala em Renan Calheiro, você fala até no Michel Temer aí que está aí. Jucá Romero. Senhor, né? Senhor. Fala assim, é gente boa andando no meio dos carnecedores, mas tira de... acho que eu vou dar uma sugestão para o senhor falar em sua defesa. Diz que o bom pastor não tem que andar com as ovelhas boas, né? Tem que andar no meio das ovelhas ruins. Não é isso? É essa que a gente busca. Então é lá que tem que salvar, porque salvar, viu? Falar de Deus na igreja é fácil, né? É isso, é verdade. Acho que é uma coisa que eu não tinha pensado. Pensa nisso, que a gente está no meio das ovelhas ruins, porque a gente pelo menos leva o lado... Né? É que o nosso papel talvez seja isso. Eu, como educador, acho que tenho que tentar ajudar, mudar um pouco, a mudar essas figuras e tal. E eu quero exatamente ser isso, um exemplo de ética na política. Tenho certeza disso. Um exemplo com moral, com ética, com princípios, valores. Com né? esse currículo do senhor, eu tenho certeza disso. Agora uma coisa, eu estou te cortando um pouquinho para a gente poder se ajustar aqui. Se o SCAF ganha, que está bem provável, o senhor já está falando aí até em situações de primeiro turno, né? Porque o PSDB, infelizmente, está levando todo o ranço da população também. Não está caindo só sobre o PT, está caindo sobre o PSDB também. Porque não adianta, parece que estão falando na mesma linha ali. Se o SCAF for eleito e o senhor deputado estadual, o senhor teve uma boa votação expressiva na última, mais de 50 mil votos, né? Se ele chamar o senhor para a Secretaria de Educação, o senhor sai da Assembleia? Quem seria seu suplente? Eu ainda não sei, né? Agora eu estou focado na campanha eleitoral para deputado estadual, né? Que sim, seria uma boa também, né? Olha, é um desafio enorme que deixa todas as pessoas assim, orgulhosas de ser, né? Pode ser um sonho também, né? Lá para frente. O sonho, acho que o sonho mais difícil foi virar diretor regional do Senai, viu? Mas agora, foi mesmo, esse é o que eu sempre quis realizar. Mas meu objetivo agora, meu foco é ser... E dá para como um deputado, como apenas um membro, com toda essa filosofia, essa boa vontade, dá para mexer, dá para trabalhar uma mudança? Tem representação para isso? Um profissional, um deputado dentro da Assembleia, como fazer para que as coisas realmente aconteçam? Essa é uma pergunta, inclusive minha, de curiosidade minha, para saber o que a gente pode fazer. Uma andorinha faz verão na Assembleia? Eu tenho minhas dúvidas se realmente faz. Eu acredito que talvez não, mas o que eu imagino na educação, porque é a área que eu quero atuar é a educação, tem alguns pontos na educação que eu gostaria de atuar mais fortemente, ajudar o próximo governador nessa área, né, que independe um pouco de legislação, de lei e tal, porque são mudanças estruturais que está a nível da própria secretaria ou a nível do Conselho Estadual. Então, agora, a minha ideia é um movimento. Eu comecei lá em 14 um movimento chamado Movimento pela Educação. Eu acredito que a educação tem que envolver seriamente a sociedade. Quando eu digo que é um projeto de Estado, então estou dizendo que é um programa de nação, é um programa do povo e não do governo. Então aí a sociedade nossa, eu acho que ela está muito acomodada. Perfeitamente. Ela acha que tudo é natural, que é assim mesmo. Então que é natural que a escola pública seja de péssima qualidade, que a gente não dê. É natural que a gente não dê o mesmo ponto de partida para todos os jovens que concluem o ensino básico. Um sai com mais bagagem, outro, mas isso é natural, tal. Não é natural. Então nós estamos sendo injustos. Então é um movimento que tem que ser da sociedade, o inconformismo tem que ser da sociedade, não do governo. Nós temos que sair às ruas, esse movimento pela educação é um movimento de valorização do professor, não de salário.
que o salário não dá prestígio para ninguém. Não é o salário que dá prestígio, é a profissão que tem dentro de uma hierarquia social, ela tem ou não prestígio. E nós precisamos recuperar o prestígio do professor, o reconhecimento. O professor precisa ser um sujeito venerado, né, como é em outros países. Então, eu não sei, eu vou apresentar muitos projetos de lei. Por exemplo, o professor não paga, que isso é federal, mas vamos pegar alguma coisa. IPVA é do Estado? É do Estado. Então, o professor de rede pública não paga IPVA. Perfeitamente. Vamos arrumar outras coisas. Professor da rede pública, né? Não paga cinema, não paga ingresso para teatro. E que se não tiver lugar, ele tem que ter um lugar de preferência. Assim como tem um lugar para o idoso, tem que ter um lugar para o professor. Aí é uma boa mesmo. A sociedade precisa valorizar esse cara. Começar a ganhar o respeito merecido. Isso, voltar a ser esse prestígio que a gente não tinha. E atrair pessoas boas para o magistério, porque hoje está ficando um pouco para o filho dos outros, né? Que gostoso conversar com o Walter Vicione, candidato a deputado estadual pelo MDB aqui para o nosso estado de São Paulo. Quero desejar muita sorte para o senhor, sucesso, muito simpático, muito competente, respeitadíssimo dentro do meio acadêmico. A gente com jornalista não pode depender muito, né? A gente fica a gente está aqui até com uma certa oposição, digamos assim, né? Dentro do jornalismo, mas tem gente que é muito agradável. Eu estou aqui do lado desse senhor aqui, realmente uma pessoa muito genial. Uma pergunta, presidente, o senhor vai de Bolsonaro ou o senhor vai de Haddad? É difícil responder essa questão, tal. Eu não sei. No primeiro turno eu vou de Meirelles. Vai de Meirelles. Se tiver segundo turno, eu já estou adiantando aqui, né? Não sei. Aí eu vou ter que fazer uma pesquisa, mas eu não ignoro o Bolsonaro. Realmente não ignoro. Eu não tenho uma posição assim que eu preciso estudar um pouco mais. Mas olha, eu diria para você que eu tenho inclinação para o Bolsonaro. Tá certo, tá respondido já. Eu conversei com o educador, professor, diretor licenciado do Senai, regional do Senai, para o estado de São Paulo, superintendente do SESI, essa instituição fantástica que nesses últimos 10 anos deu uma lição de criatividade, de pedagogia dentro do ensino, principalmente aqui do nosso estado de São Paulo. Foi um prazer conversar contigo, desejo o melhor, boa campanha, sucesso. Os dias já estão acabando, né? Está aí já. Mas que essa entrevista fique registrada nas redes sociais para que as pessoas possam conhecer o gigantismo de Walter Vicione. Prazer em conhecer, seja Alex, muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando, foi um prazer conhecê-lo. Gostei muito, você me conduziu muito bem, né? Como um bom jornalista que é. Obrigado. Muito obrigado. Fico à sua disposição e realmente de gratidão, eu tenho uma gratidão enorme por isso. O Shakespeare disse que palavras não pagam dívida, né? Mas eu queria registrar a minha gratidão por isso. E ela exprime sentimentos e muito obrigado mesmo. E para mim, por essa oportunidade. Pelos poucos minutos, um grande aprendizado. Seja feliz na sua vida e muita saúde. Daqui a pouco a gente volta com muito mais.